professora Marilena Chauí, que nos dá a honra da presença nesse debate. Quero registrar a presença na mesa do deputado Lincoln Portela, que preside a Comissão de Legislação Participativa dessa Casa, onde muitas dessas matérias tramitam. Professora Marilena, é uma honra tê-la conosco. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigada. Senhores membros da mesa, senhores deputados e demais convidados, e queridíssima deputada Luiza Erundina, um exemplo para esse país. Eu não vou falar diretamente sobre a tarifa zero, sobre a questão imediata do transporte, porque o passe livre e Lúcio tem muito mais a dizer e a esclarecer. O que eu quero colocar é o significado da luta por um direito social, o significado da PEC 90 e a ideia do transporte como um direito social. Parece uma coisa alucinante que nesse país nós tenhamos que ter chegado ao século XXI para que o transporte urbano fosse colocado em discussão como uma prioridade e o transporte coletivo como um direito. Precisou chegar no terceiro milênio para isso acontecer nesse país. Por quê? Porque esse país é uma sociedade autoritária, oligopólica, vertical, que transforma todas as relações sociais em relações de mando e obediência e que opera sob a forma do favor, da tutela e da clientela. E que não cria, portanto, o verdadeiro espaço público democrático e republicano. Eu estou dizendo isso porque se costuma dizer que a democracia é o regime da lei e da ordem. Essa é a definição mais pobre que se poderia dar da democracia. A democracia não é o regime da lei e da ordem apenas. A democracia é, em primeiro lugar, o único regime político que considera o conflito social e o conflito político legítimo e necessário, não devendo ser nem ocultado, nem reprimido, mas devendo ser explicitado pelo trabalho da própria sociedade. Estamos longe de uma democracia quando se pensa no modo como se trata o conflito no Brasil. E o segundo elemento que define a democracia é que ela é o único regime político de criação de direitos. E não são apenas os direitos civis, são os direitos sociais, os direitos econômicos, os direitos políticos, os direitos culturais. E eu tive a honra de participar de um governo municipal que se definiu da seguinte maneira: São Paulo para todos, o direito à cidade. Eu venho de uma tradição que pensa a cidade e o direito a ela como o núcleo da atividade por parte do Estado, por parte do governo e por parte da própria sociedade. Nós vivemos em metrópoles que se dividem com a maior tranquilidade e sem causar nenhum escrúpulo em um centro privilegiado e uma periferia excluída, miserável, pobre, que não tem direito a nada. A questão do transporte aparece neste contexto da organização autoritária, excludente, oligopólica, hierárquica das cidades, das metrópoles brasileiras, na hora em que se diz que todos têm o direito de acesso a tudo e da melhor maneira possível. Porque os seres humanos não são gado, os seres humanos não são hortaliças, os seres humanos não são arroz nem feijão para serem transportados de qualquer maneira. É preciso um transporte público, digno e verdadeiro. E, portanto, a questão do subsídio, do famoso subsídio. Não pode, não tem recurso. Eu queria dizer duas coisas. Primeiro, eu faço minhas as palavras do professor Lúcio Gregori, quando diz que um Estado que precisa de recursos
não pode desonerar. A desoneração dos cartéis do transporte público é inadmissível. É inadmissível. Nós não podemos continuar alimentando o lucro indiscriminado desses cartéis que tratam o povo brasileiro da maneira como tratam e como apareceu agora nas ruas. A desoneração não é a solução. A solução é a gestão pública do transporte e, evidentemente, uma reforma tributária que pratique aquilo que se chama numa democracia de justiça social. O que é a justiça social? Uma reforma tributária que faça primeiro transferência de renda e depois distribuição da renda. Comecemos, nesse momento, a transferência por meio do transporte público. Obrigada. Muito obrigado, professora Mariana Chauí. Foi uma honra ouvi-la e ter a sua presença aqui entre nós.